Bom, gurizada, vamos começar então o nosso pré-prova da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, tá? Vamos lembrar que a Federal de Santa Maria, ela é dividida em 3 provas, né? Cada prova tenta reproduzir um ano aí do ensino médio, né? Então, o que a gente teria que dividir, discutir de possibilidades para essa prova? Baseado nos últimos vestibulares, neste formato de Santa Maria, a gente tem o seguinte, para o primeiro ano, tá? Para o primeiro dia de prova aí. O que a gente vai encontrar, tá? Certamente, nós vamos ter uma questão envolvendo alguma coisa de sistemas materiais. Todos os anos Santa Maria botou alguma coisa envolvendo sistemas. Bom, mas Pierre, o que de sistemas? Olha, cara, o mais provável, né? Uma questãozinha diferenciando substância pura de mistura. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, alguma coisa de sistemas homo, e aí é solução, ou sistemas hétero, e aí a gente tem suspensão ou colóide. Né? E a terceira hipótese aqui seria uma separação de misturas, né? O cara dá uma olhadinha lá em separação de misturas. Ah, vai olhar, por exemplo, para que serve uma decantação, para que serve uma sifonação, uma filtração, uma destilação simples e fracionada, qual é a diferença? Então, uma separação de misturas é uma possibilidade. Eu botaria como última chance aqui uma propriedade, né? Uma propriedade física. Ah, o cara estudar lá pressão de vapor, um ponto de ebulição, daqui a pouco cai uma panela de pressão, ou cai então daqui a pouco o cara querendo que vocês avaliem se numa cidade montanhosa, a outra ao nível do mar, o que acontece com ponto de ebulição, enfim, não sei, uma propriedade física. Aqui dentro da propriedade física, inclusive podendo cair diagrama de fase, e se tem diagrama de fase, ainda podendo cair duas propriedades coligativas, né? A crioscopia, que é quando tu bota o sal e congela abaixo da temperatura de ebulição, então, é para o lado esquerdo do diagrama de fase, e a ebulioscopia, que aumenta o ponto de ebulição. Vai para o lado direito do diagrama de fase. Quando tu bota sal, aumenta o ponto de ebulição. Né? Então, isso aqui basicamente de sistemas. Uma questão certa para o primeiro dia, gurizada, é estrutura atômica e tabela, certo? Vai cair uma questão certa envolvendo estrutura atômica e tabela. O que pode cair? O que é mais provável aqui de estrutura atômica e tabela? Bom, aqui de estrutura atômica, o que nós temos basicamente? Né? Estrutura atômica a gente vai ter distribuição, cai distribuição, 1s2, 2s2, né? 1s2, 2p6, isso aí tudo distribuição eletrônica, cai na prova de Santa Maria. Tá? Então quem não há horas não lê lá diagrama de Linus-Pauling ou distribuição pela tabela tem que saber. Cai também saber lá, número atômico Z, número de massa A, cai saber isótopo, isóbaros, né? Se fulano é isótopo de alguém, isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, certo? Cai isso aqui, ok? Então, em termos de atomística, tá? Estrutura atômica e tal, saber se caras são iseletrônicos, são isótopos, quantos prótons tem, quantos elétrons tem. Já na tabela periódica, nós vamos ter as propriedades periódicas, com grande chance,
E aí nós vamos lembrar o raio e a energia de ionização. Esse ano com grande chance para envolver raio de íon, energia de ionização de íon, né? Alguma coisinha mais complicada, algum gráfico de energia de ionização de raio, né? Alguma coisa daquelas das maldades, energia de ionização de cátion contra gás nobre, enfim, é uma grande possibilidade. Outra questão de tabela é saber lá, são elementos representativos, elementos de transição, gases nobres, né? Saber número de elétrons de valência, também número de camadas, tudo isso pela tabela, tá? E nome dos grupos, obviamente, né? Alcalino, alcalino terroso, enfim. Então cai uma questãozinha dessa de atomística, certo? Bom, a outra questão, a outra, vamos dizer assim, coisa certa para o primeiro dia é algo envolvendo ligações, né? Então, até aqui, pessoal, nós vamos ter aí uma ou duas questões, tá? Quem sabe até 3 sobre isso que eu dei aqui. Agora, para finalizar ou para fechar, ligações. E aí aqui, o que ele vai querer cobrar de vocês? A diferença de iônica, covalente e metálica. Iônica, covalente e metálica. Ah, como é que tu reconhece? Metal a metal com a metal com metal? Isso é uma possibilidade. Também a diferença das propriedades da iônica, covalente e metálica. Ponto de fusão alto, ponto de fusão baixo, se conduz corrente ou não, propriedades de uma determinada ligação. O que mais vai cair? Dentro da covalente, geometria e polaridade. Isso aí Santa Maria adora, né? Geometria e polaridade. Lembrando que para fazer a geometria e polaridade, o cara tem que saber montar o número de ligações. Quantas ligações tem? Se tem simples, se tem dupla, se tem dativa. Santa Maria usa muitas questões que cobra dativa, né? Então tem que dar uma olhada. Dativa, um átomo está precisando, o átomo central já está completo, então ele empresta um par de elétrons. Isso cai bastante em Santa Maria, tá? A terceira coisa, a quarta coisa que nós temos que ver de ligações aqui são as forças intermoleculares, né? Cai forças intermoleculares em Santa Maria, certo? E aí, o que são forças intermoleculares? Ou é a ponte de hidrogênio e forças de Van der Waals, sendo que forças de Van der Waals podem ser divididas em, então vamos botar aqui ponte de hidrogênio e as forças de Van der Waals, sendo que forças de Van der Waals ainda pode ser dividida em quê? Dipolo permanente e dipolo induzido. Ora, Santa Maria cobra isso aqui, Santa Maria provavelmente esse ano deve colocar uma questão de ordem de pontos de ebulição, né, pessoal? A propriedade, comparando a ponte de hidrogênio com a força de Van der Waals, comparando o dipolo permanente com o induzido, se é maior o ponto de ebulição, se não é. Cobra muito também a presença de pontes dar uma hidrofilicidade, né? Se tem ponte, é mais hidrofílica, dissolve melhor em água. Quanto mais pontes tem, mais dissolve em água. Então, isso é uma questão certa aparecendo também aqui envolvendo Santa Maria, tá? Bom, e uma última possibilidade, usada para esse primeiro dia aqui, é a química inorgânica, né? Santa Maria não é de botar muitas questões de química inorgânica, mas já botou algumas coisas. O principal seria reconhecer as funções inorgânicas, né? Reconhecer aí funções e suas propriedades, caráter, se sal tem caráter ácido e básico, caiu na última prova, né? Mas reconhecer um ácido, se é forte, se é fraco, se é monoprótico, se é diprótico. Então, reconhecer as funções. E a outra questão, que eu acho que é mais importante, as reações inorgânicas, né? Quais são as principais reações da inorgânica que eles nos cobram, né? Então lá uma síntese, uma dupla troca, esses tempos caiu dupla troca, por exemplo, identificar ali, mas poderia ser uma oxirredução, que é muito comum também, né? Esse ano, por exemplo, está na moda a questão da água oxigenada que estava no leite, né? O peróxido de hidrogênio, o H2O2. Enfim, eu quero dizer para vocês que destes 4 tópicos aqui,
5 questões na sexta-feira você vai encontrar, tá? Bom, se eu tivesse que selecionar, então, Pierre, tá, falou um monte de coisa aqui e tal, qual é o mais específico aqui? Bom, então em cada item, aqui de sistemas, eu analisaria separação de misturas, decantação, coisa e tal, né? E eu daria uma olhada em propriedades físicas, né? Ponto de ebulição, ponto de fusão, diagrama de fases, gráfico de pressão de vapor. Acho que isso seria a principal pedida aqui em sistemas, tá? Depois nós vamos ver na hora do pré-prova mesmo. Aqui em atomística, distribuição, né? Vai cair alguma coisa lá com estrutura atômica, distribuição. Saber se o subnível mais energético é o D10, se o subnível mais energético é o P3, se o gás nobre tem a distribuição sempre com P6, se o alcalino termina com S1, ou ver, analisando a distribuição eletrônica de um cátion, por exemplo, o cara perde elétron, e aí como é que fica a distribuição dele. Enfim, eu acho que distribuição seria o principal aqui. Em tabela, não tem dúvida. Raio e energia de ionização, e aí envolvendo cátions e ânions. Né? Seria isso aí o principal. Ligação, pessoal. Ligação, geometria e polaridade. É algo que cai sempre em Santa Maria, porque te obriga a abrir a molécula e ver se tem liga dupla, se tem tripla, se sobrou elétron no átomo central, se tem dativa. Estrutura de molécula vai cair. E a outra questão, forças intermoleculares, né? Definição de ponto de hidrogênio e força de Van der Waals, e saber a ordem crescente no ponto de ebulição. Se tem ponte é maior, aí depois vem quem tem permanente, e só por último vem quem é induzido. Ah, mas entre induzido se é maior a cadeia, mas se é lisa é maior do que a ramificada, e assim por diante, tá? E aqui em inorgânica, eu veria lá a diferença entre síntese, análise, simples troca, dupla troca e oxirredução, né? Ver os principais exemplos aí dessas reações inorgânicas, ok? Bom, vamos para o segundo dia. No segundo dia, pessoal, o que nós vamos enfrentar em Santa Maria aí? Já começa a dar um pouquinho mais de complicado. Esse primeiro dia é bem fácil, tá? Provavelmente tu acerte 4 ou 5 das questões, bem tranquila. Agora, segundo dia. Bom, segundo dia a gente já vai começar aí com soluções. Tu vê que o bicho já pegou. Certamente vem uma questão envolvendo soluções. Tá, Pierre, mas o que? Ora, cara, pode cair uma coligativa, né? Uma propriedade coligativa, né? O famoso teco, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia, né? O famoso teco aqui, diminui o ponto de congelamento e a pressão de vapor e aumenta o ponto de ebulição e a pressão osmótica. Né? Aqui, alguma questão envolvendo diluição, M1V1 igual a M2V2, ou seja, o cara botou água e fez uma nova solução mais diluída, lembrando que volta e meia ele pergunta qual é o volume de água que tu tem que acrescentar para diluir uma solução M1 tal para outra M2 tal. E aí o aluno usa M1, V1 e calcula o V2, e o V2 não é o volume de água, o V2 é o volume total. Aí tu teria que diminuir V2 de V1 para calcular o volume de água que ele quer. Então uma boa chance de diluição. Apesar de ter caído, sempre tem a chance de ter uma neutralização, né? Uma reação de neutralização, tanto na estéquio, e aqui ele mistura estéquio. Então, uma neutralização, ele pode cobrar uma estéquio. Um comprimido antiácido lá, que tu tomou para neutralizar a acidez estomacal, monta a reação e faz uma estéquio. Ou então, um cálculo de soluções, onde H mais MaVa é igual a OH menos MbVb. Né? Então, são questões aí envolvendo neutralização de soluções. É uma boa possibilidade. Tá? Neutralização de soluções é uma boa possibilidade. Certo? Bom, que mais? Além disso aqui, eu acho que também é uma boa possibilidade em soluções transformar de uma solução para outra. Né? O cara te dá lá em grama e quer em mol. Cadê meus MMs? Ou o cara te dá em grama e quer em porcentagem, cuidado, tico duro é 10. Ou o cara te dá em molaridade e quer em título, minha mamãe,
todo dia 10. Lembrando que nesses últimos dois casos aqui, o que o cara vai ter que te dar? A densidade, né? Tá na cara que é um teste desse. Se ele te deu densidade, é porque ele quer que tu use o cuidado de Kudura é 10 para transformar de porcentagem em grama, ou minha mamãe todo dia 10 para transformar de porcentagem em mol por litro. Tá? Então, de soluções é isso. Então, uma ou duas questões envolvendo soluções na prova do segundo dia. Uma outra coisa que é certo que tem caído aí é cinética. Está caindo sempre uma questãozinha de cinética. Ah, se eu aumentar a velocidade aqui, se eu dobrar ali. Então, a última prova caiu velocidade média, inclusive anularam a questão porque tinha um erro. Então, assim, cinética, o que eu apostaria? Expressão da velocidade. Como é que monta, pessoal? V igual a K, concentração dos meus reagentes elevado nos seus coeficientes. Mas não entra sólido, só entra gases e soluções. K é uma constante que depende da temperatura. À medida que eu aumento a concentração do reagente, aumenta a velocidade, mas elevado no coeficiente. Então, se é ao quadrado, eu dobro aqui e quadruplica lá. Se é ao cubo, eu dobro aqui, octuplica lá. Se está elevado na 1, eu dobro aqui, dobra lá, é diretamente proporcional. Enfim, uma questão envolvendo a expressão da velocidade. Lembrando que a expressão da velocidade pega os coeficientes experimentais. Se a reação tiver um 2, mas no experimento está dando que é 1, vale 1. Tá? Aqui também vale a pena dar uma olhada em meia-vida, que na verdade é o tempo de meia-vida, né? Que é o tempo que leva, é um tempo para que metade da amostra reaja. Certo? Então, isso aí é uma possibilidade para a cinética. Uma outra questão que tem caído sempre, termoquímica. Né? Termoquímica. Eu, esse ano, aposto em duas opções. Lei de Hess, não caiu a última prova. Então, uma lei de Hess, 2 ou 3 reações, tu tem que inverter, multiplicar, dividir e somar tudo. Uma leizinha de Hess. Dá uma revisada lá. Ou por energia de ligação, que não caiu faz horas aí. Energia de ligação, aonde o somatório das ligações dos reagentes menos o somatório da energia de ligação dos produtos vai me dar o ΔH. Então, lembra que é diferente. HP menos HR é quando ele te dá calor de formação. A energia de ligação, que é tracinho por tracinho, o cara vai te dar lá C com C, H com H, C com H, e assim ele vai dar os valores. Né? Então, te dá tracinho por tracinho. Tu soma tudo nos reagentes, diminui tudo nos produtos, te dá o ΔH. Então, uma boa possibilidade. Vai cair certo, pessoal, nesse segundo dia, equilíbrio. Então, vocês tenham certeza que vai cair uma questão no sábado de equilíbrio. Bom, aí de equilíbrio, o que nós temos 99% de chance? Deslocamento. Santa Maria gosta de deslocamento e não caiu na última. Então, deslocamento de equilíbrio. Adiciona aqui, desloca para o outro, retira aqui, desloca para o mesmo lado, aumenta a pressão, vai para o lado que tem menos gás, aumenta a temperatura, vai para o lado endo. Isso aqui vai cair uma questão, né? Envolvendo algum equilíbrio no sangue, alguma coisa aí. Né? Daqui a pouco nós tivemos o evento da Boate Kiss, algum equilíbrio com ácido cianídrico no sangue, né? Alguma coisa do tipo assim, cianeto. Enfim, deve cair alguma coisa envolvendo o deslocamento de equilíbrio. Outra é cálculo de constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes, cada um elevado nos seus coeficientes. Né? Então, uma montagem de uma constante de equilíbrio, quem sabe envolvendo aí um pH, um KPS, se eles quiserem complicar, né? Que nem a gente já viu em vídeos anteriores. Tá? Bom, então, de equilíbrio, a última coisa seria pH. Né? Também não caiu nada na última, pode envolver alguma coisa com pH, né? Cálculo de pH e pOH, ou uma constante de acidez, quanto maior a constante de acidez, menor o pH, mais ácido ele é, ou quanto maior a constante de basicidade, mais alcalino é e maior o pH, enfim, pode envolver pH lá com a diluição, botou água, o que aconteceu com o pH? Bom, se ele era ácido, o pH aumenta, fica menos ácido, se ele era básico, o pH diminui, fica menos básico, enfim, pH e pOH, tá? Então, envolvendo o equilíbrio químico aqui, certo? Eu acho que para o segundo dia o principal é isso, tá? Quero lembrar para vocês também que não caiu há horas aí nenhuma questão envolvendo pilha e eletrólise. Então, se tu tiver
como dar uma olhadinha em pilha, acho que pode ser uma boa pedida pilha para Santa Maria. Desses tópicos aqui do primeiro dia, eu acho que o que seria mais importante? Coligativo, eu daria uma olhada boa em coligativa, tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia, osmoscopia, e em diluição. Bota água, M1V1, M2V2, cria uma nova solução. Acho que seria o principal aqui em soluções. Cinética é a expressão da velocidade. V igual a K. Todas as maldades envolvidas, né? Se a reação for em etapa, só entra lenta. Tudo que está envolvido em V igual a K. Boa pedida para esse ano. Aqui em termoquímica, lei de Hess. Lei de Hess, uma reaçãozinha, 2, 3 somadas para dar o ΔH de uma reação problema. Tá? Então tá aqui, lei de Hess. E aqui, pessoal, deslocamento de equilíbrio e uma questão envolvendo pH e pOH. Essas seriam as pedidas principais aqui do segundo dia para Santa Maria, ok? Bom, vamos para o terceiro dia. O que nós vamos encontrar no terceiro dia em Santa Maria? Basicamente orgânico, tá? Basicamente a química orgânica. Às vezes vai cair uma pilha, uma eletroquímica também, mas é basicamente química orgânica. E aí em orgânica, bom, o que eles botam? Eles gostam de botar cadeia, se é homo, se é hétero, se é saturada, se é insaturada. Eles botam o estudo do carbono. E aí quando eles botam o estudo do carbono, eles querem saber se é primário, secundário, terciário e assim por diante. Mas o principal que eles botam é a hibridização do carbono, né? sp3, sp2 e sp. E aí pode envolver ângulo, pode envolver geometria, tetraédrica, trigonal, linear, 109, 120, 180 graus o ângulo. Então, eles botam hibridização aqui no estudo do carbono. Eles cobram funções, sem dúvida, né? Os caras te cobram funções orgânicas. Então, tu vai ter que saber reconhecer. Quando eu digo reconhecer, é o grupo funcional, identificar o grupo funcional e propriedades. Quando eu digo propriedades, é ponto de ebulição, saber se é maior ou menor, se tem ponte ou não, se o cara é mais solúvel ou não em água. Propriedades físicas. Quem tem maior ponto de ebulição? Ácido carboxílico, álcool, fenol, amina primária, secundária, né? Quem tem dipolo induzido? Os hidrocarbonetos, então o ponto de ebulição é mais baixo, são apolares, insolúveis em água. Quem é que tem caráter ácido? Os fenóis e os ácidos carboxílicos. Quem é que tem caráter básico? As aminas. Aqui, em propriedades, pessoal, quando entra caráter, ácido e básico, aqui eles cobram bastante Santa Maria, Lewis e Bronsted. Ácido segundo Lewis, tem elétron faltando, quer receber elétron, é um eletrólito. Base segundo Lewis. Segundo Lewis, base é aquela que tem elétron sobrando, oferece o par de elétron, é o nucleófilo. Se o ácido quer receber o eletrófilo, a base quer doar é o nucleófilo. Isso cai em Santa Maria. Né? Então também pode ser de Bronsted. De Bronsted-Lowry. O que seria de Bronsted-Lowry? De Bronsted-Lowry é aquele cara que quer doar hidrogênio. Então, o cara que tem hidrogênio a mais, ele perde o hidrogênio, é o ácido. Aquela que recebe o hidrogênio é a base. É bastante em Santa Maria, ácido e base de Bronsted-Lowry, misturando com química orgânica. Tá? Bom, e a orgânica? Isomeria, vem uma seta. Eles preferem isomeria espacial, mas já caiu tautomeria. Eu esse ano botaria duas. Metameria, aquela que tem o heteroátomo entre carbonos, né? Pega lá um hétero, uma amina, e tem o heteroátomo mudando de lugar entre carbonos. Metameria, o heteroátomo metido. E a outra seria isomeria ótica, né? Já que na última prova caiu geométrica, caiu cis e trans, eu acho que para esse ano uma isomeria ótica. E aí, o que pode cair lá? Os nomes enantiômero, diasterisômero. Enantiômero é o isômero ótico, o diasterisômero é o geométrico. Certo? O enantiômero e o diasterisômero. Acho que pode cair identificação de carbono quiral. É uma boa pedida, né? Identificação de carbono quiral, 4 ligantes diferentes, né? Saber quantos carbonos quirais e baseado no número de carbonos quirais, saber quantos isômeros oticamente possíveis eu tenho, que é 2 na N, ou quantas misturas racêmicas. Falar nisso, tem que saber o que é uma mistura racêmica, né? Mistura racêmica, que é quando eu misturo
50% do dextrógeno e do levógeno, forma uma mistura inativa no desvio da luz, né? Falar nisso pode cair teoria, o que o enantiômero tem de diferente? O desvio da luz polarizada tem o dextrógeno que desvia para a direita, o levógeno que desvia para a esquerda, né? Então isso é uma boa pedida para a isomeria ótica esse ano. E a última coisa em orgânica, eles botam alguma coisinha de reações orgânicas. Vai ter alguma coisa envolvendo reação orgânica lá. E aí é óbvio que nós vamos selecionar o quê? Oxidação e redução, principalmente oxidação de álcool primário, lá do bafômetro, para dar aldeído, depois ácido carboxílico, né? A oxidação, tá? Importante reação. Vamos botar a saponificação. Saponificação, pessoal, hidrólise básica de um éster. Tu pega um éster que está na gordura, reage com uma base e tu saponifica. Saponifica. Faz uma saponificação. Vira um sabão, um sal orgânico. Né? Reações de polimerização. E aí, polimerização são dois tipos. A adição, aquela que quebra a dupla, Santa Maria tem cobrado isso, né? Um vinil quebra a dupla, um estireno lá, que é do isopor, quebra a dupla e forma o isopor. Polímero que quebra a dupla, adição. Ou polímero de condensação. Condensação, junta duas coisas, perde água, tipo uma proteína. Perde água do amino e do ácido e forma a amida, que é a proteína, uma condensação. Pega um ácido e um álcool e forma um éster, forma o poliéster através de condensação. Cai polímeros. Lembrando que os monômeros reagem por adição ou por condensação para formar o polímero. Tá? Eu colocaria uma última coisa aqui, dentro da orgânica, que é bioquímica. Cai compostos bioquímicos em Santa Maria. Então, saber o que é um lipídio, né? O que é um glicídio e o que é um protídeo. Lembrando que os protídeos ou proteínas são poliamidas derivadas da condensação de aminoácidos. Os glicídios, os açúcares, são polióis, vários OHs. Vários OHs com o grupo aldeído e cetona. Glicose é aldeído, frutose é cetona. São isômeras de função. E os lipídios são várias classes de lipídios, mas os principais dos lipídios são os glicerídeos, aonde eu tenho óleo e gordura. Os glicerídeos são os lipídios aonde eu encontro óleo e gordura. E eles são todos ésteres derivados da condensação de ácidos graxos com a glicerina. Por isso, glicerídeos. Condensação de ácido graxo com glicerina te dá uma gordura que é um éster, te dá um lipídio do tipo glicerídeo. Tá? Bom, eu vou então fazer o pré-prova 2 e 3 com alguns itens principais aqui de Santa Maria. Tá? Algumas teorias e alguns exemplos desses que eu destaquei aqui, certo? Mas, para finalizar, destacando os pontos da orgânica, o que eu revisaria lá? Olha, pessoal, grupos funcionais, identificação é certo. Propriedades, ponto de ebulição, de quem é maior, de quem é menor e caráter ácido básico, isto é certo em Santa Maria. Tá? A isomeria eu revisaria a ótica com tudo, porque deve cair alguma coisa envolvendo isomeria ótica. Tá? E lá nas reações orgânicas, reações de polimerização e oxidação. Quem se oxida? Álcool primário se oxida da aldeído, que se oxida da ácido carboxílico. Né? Esses itens aqui seriam os principais. Ok? Então tá um panorama aqui, cara, do que tu estuda em Santa Maria. Na sequência eu vou botar também, então, os conteúdos, né? A teoria, revisar algumas coisas e alguns exemplos de Santa Maria. Ok? Boa prova e na sequência tu tá vendo aí os vídeos sobre os conteúdos. Abraço, tchau!